Eu podia até fazer mais perguntas aqui para Paula, mas não vou fazer. Não vou fazer porque eu acho que eu vou fazer sofrer aqui quem não tem nada a ver com coisas do passado da vida do Guilherme de Pádua. Não é verdade? Então, eu gostaria de mostrar aqui, porque eu fui indagado. Olha, por que o Ratinho vai colocar o Guilherme na televisão? Mas escuta, a Globo também colocou, né? Outras televisões foram atrás do Guilherme, não é verdade? Outras televisões foram. Olha, eu vou mostrar aqui agora. Eu peguei no YouTube hoje a Glória Maria entrevistando o Guilherme logo depois. Glória Maria da Globo entrevistando o Guilherme logo depois do crime. Quer ver? Tem um pedacinho, posso mostrar um pedacinho, um direito que eu tenho. Teve um momento em que uma partiu para cima da outra, o único ímpeto que eu tive foi de defender a Paula. Então segurei a Daniela com muita força, na época eu estava muito forte, segurei ela com um dos braços enquanto empurrava a Paula com o outro. Nisso a Daniela pesou. Pesou e eu fui junto, porque eu não estava esperando aquele peso. Caiu no chão, aí a Paula em cima de mim, e eu fui e vi que a Daniela estava estranha, porque ela caiu toda torta. E não falava, não fazia nada, parou de se mexer, e eu em cima. Você disse que ficou impressionado com a fragilidade da Paula, com a situação, com o desespero da Paula. Tá bom, E você não pensou? tá bom. Eu só queria mostrar que a Globo fez primeiro que eu lá atrás. Então não venham me cobrar. Não venham me cobrar. Eu não sou funcionário deles. Não sou funcionário. Sou funcionário do SBT e dono. Se o Silvio Santos pegar o telefone agora, ligar para mim e falar, o seu Ratinho, o senhor não coloca essa matéria no ar? Eu não coloco. Mas gente de fora, não. Meu direito, ninguém pode me cercear a liberdade aqui minha, não. Isso é censura. Ninguém pode fazer isso. Eu não estou aqui para apoiar o Guilherme. Quem falou que vou apoiar ele? Estou aqui para conversar com ele, porque faz 18 anos que ele não fala. Faz 18 anos que ele não toca no assunto. Então eu vou conversar com ele. Vou conversar agora com o Guilherme. Que ele resolveu. Por que você resolveu falar no nosso programa, Guilherme? Boa noite a todos, né? Boa noite. Inicialmente, Ratinho, eu tentei ficar no anonimato. Porque é muito difícil, né, você conviver com uma história igual a minha. A gente vê tantos outros ex-presidiários que talvez tenha algum aqui dentro agora, a gente não sabe. Né? No meu caso, não tem jeito. Chego no lugar, alguém reconhece, alguém já comenta. Às vezes assim, as pessoas falam, todo mundo já esqueceu, mas um que lembra, fala com o outro. E é difícil, porque você não sabe o que vem. Né? Eu já tomei cuspida na cara, já tem situações. Com o tempo, eu fui tentando ficar no anonimato, porque eu falei, vou continuar a minha vida. Como você viu aí, hoje eu vivo num ambiente de igreja e é outra coisa, totalmente outra vida. Por que todo ex-presidiário vira crente? Você preferia que eles fossem assaltar sua casa? Não. Por que eles não viram católicos? Talvez alguns virem católicos. Agora, eu vou falar pra você... Eu só vejo o cara vai pra cadeia e vira evangélico. Eu já vi outros que... Será que é porque a igreja evangélica está mais dentro dos presídios? Com certeza. Será que é isso? Com certeza. Pelo menos nos presídios do Rio, onde eu estive, tá? Para não ser injusto. Até visitar os encarcerados, Jesus mandou visitar duas categorias de pessoas, né? Os enfermos e os encarcerados. Você sabia disso? Eu leio, já li a Bíblia, mas a Bíblia é tão grande que você não fica... Jesus falou sobre isso e fala que a salvação está relacionada a isso. Mas enfim, é para quem está mais ligado nisso. O que acontece? Eu no Rio de Janeiro, eu via muito, inclusive, o trabalho da Universal, que era muito bacana. Eu devo a eles o fato de terem me batizado. Acabei indo para a Igreja Batista, hoje é a minha casa, a Igreja Batista. Mas eu acho que a gente honra quem tem honra. A gente deve honrar aquelas pessoas que nos ajudaram. E eles fazem um trabalho maravilhoso. Outras também, muitas igrejas, inclusive em Belo Horizonte, a nossa igreja faz um trabalho muito bonito, chamado Onésimo. Então, por que você resolveu falar para o meu programa? Eu resolvi falar para o seu programa porque a sabedoria para Deus é loucura para o homem. E a loucura, né, para Deus é sabedoria para o homem. E o seu programa é um programa assim, polêmico, é um programa ao vivo. E eu fui procurado por vários outros programas.
insistiram, fiquei muito tempo. Teve até proposta de dinheiro, não teve? Já vários tipos de propostas. Ah, nós vamos falar a verdade e tal. Então, o que acontece? No seu programa, eu achei que eu teria uma forma de me expressar sem ser uma coisa tão repórter da TV, entendeu? Uma coisa mais assim, para quem ficou tanto tempo. Agora, teve uma coisa que foi importantíssima. Vocês têm um produtor aqui que ele é uma sarna. É o Henrique? Isso. O Henrique. Eu até brinquei, eu conheci a esposa dele, eu falei, eu já entendi, viu, por que ele conseguiu casar com você. Porque ele ficou na minha cabeça uns 6 meses, sei lá, 4, 5 meses. Você tem que falar o que Deus fez na sua vida, porque que adianta que você tá aí e tal, e ninguém sabe, todo mundo só fala que você tá aquela mesma pessoa e tal. E aí eu comecei a falar, ué, esse cara tá certo, entendeu? Eu comecei a acreditar que realmente... A pensar assim. Bom, o que aconteceu no dia do crime? Por que você matou a Daniela? Bom, nós vamos entrar nesse assunto. Então eu queria deixar uma coisa clara. Mas é um assunto que o Brasil inteiro quer saber. Eu sei disso. Eu tô pelo Twitter, eu tô vendo, é a única pergunta que tá no... E eu sei por quê. O fato é que durante esses anos todos, né, a minha versão e a mesma versão da minha ex-esposa, que também é co-réu, né, co-ré no caso, nunca foi a público. Todo mundo tinha muita dúvida, queria saber o que ele diz, o que não diz e tal. E, antes de mais nada, eu queria só falar uma coisa. É importante para mim isso. Sempre estão relembrando o caso. Você falou, por que você vai falar depois de tanto tempo? A sensação que eu tenho, eu falei com você que eu queria, né, Ratinho, falar que eu queria ficar no anonimato. Não, qualquer pessoa no teu lugar ficaria no anonimato. Só que eu não consegui. E isso está ligado à resposta do que eu estava falando agora. Eu tentei, mas todos os casos que acontecem, eles relembram meu nome. Eu virei, como se chama, o boi de piranha. Todas as coisas que acontecem, sabe, se o Bin Laden jogar uma bomba lá não sei aonde, o Guilherme de Pádua tem a culpa no cartório, entende? E eu tentando sempre. Agora, recentemente, uma psiquiatra escreveu um livro, sem fazer um laudo, dizendo que eu sou um psicopata. Psicopata é uma pessoa que está matando aí, passa um tempo, é um vício, sei lá o que é, uma doença. E, bom, a vida que eu levo hoje, né, todo mundo... Eu sou acompanhado há 10 anos numa mesma igreja, né? Então, eu acho que é uma injustiça muito grande essa perseguição que eles fazem. E eu falei assim, bom, eu não vou conseguir ficar no anonimato, né? Estava levando uma vida totalmente isolada, dedicada à palavra de Deus, dedicada a ajudar pessoas necessitadas, que é uma coisa que me traz também uma satisfação muito grande. Eu também recebo quando eu faço isso, porque isso traz uma coisa boa para a nossa vida. Mas eles não me deixam em paz. Guilherme, sim. Por que você matou a Sim, Daniela? nós vamos chegar lá. Calma, nós vamos chegar. Você me fez... Eu sei, mas você não vai Viu me o seu falar. programa? Não. Mas eu tenho uma surpresa. Até o final do programa você vai me falar. Mas eu tenho uma eu vou ficar surpresinha. enchendo o teu saco aqui. Isso, você está certíssimo. Eu sabia disso. Mas eu tenho uma surpresinha para você. Mas o que eu queria dizer, que eu acho importante, é que sempre as pessoas falam na imprensa como se o crime tivesse acontecido na semana passada. Não, aconteceu há 18 anos. Isso. Então eu vivi 23 anos, aconteceu o crime. Depois eu vivi 18 anos. Eu fui preso, julgado, condenado, cumpri pena. Tudo que a justiça mandou eu fazer... Você pagou. Tudo que a justiça, mas sempre falam como se não tivesse acontecido isso. Se a justiça mandasse cortar um braço, eu estava sem um braço aqui agora, porque tudo que mandaram fazer... Deita, levanta, tira a roupa, vai, vem, vai. Preso. Tudo. Hã? Você ficou quase 7 anos preso. Quase 7. Até uma coisa engraçada que sempre eles falam assim, ele ficou só 6 anos. 6 anos, 9 meses e 20 dias, ou seja, quase 6 anos e 10 meses. Está mais para quase 7 anos ou 6 anos? Não, estou dizendo, você ficou quase 7 anos. Quase 7 anos. Então, assim, eu creio o seguinte, que se a justiça... Eu não sou culpado da lei ser como é. Se as pessoas não concordam com a lei, eu sou réu. Eu fui condenado, hoje eu cumpri pena. Quer dizer, eu não acho justo o que eles fazem comigo. Entende? Eu não acho justo, porque tem um monte de outras pessoas num país onde muita gente não vai pra cadeia. Estou mentindo? Não, estou falando a verdade. Isso. Muita gente que faz muita coisa não vai pra cadeia. Bom, isso só que eu queria falar porque estava engasgado aqui há trocentos anos. Bom, tem um probleminha
que no seu Twitter eu fui ameaçado e... No seu Twitter, sabia disso? Você sabia. Isso. Foi ameaçado, inclusive, por advogados, dizendo que se eu tocar no assunto, que eu vou ser processado. Bom, é interessante que... Não é tocar no assunto, não. O que eles não querem é que você faça uma menção que não seja verdadeira, até porque ela não está aqui para se defender, a respeito da vítima. Isso. Então É vamos isso. pensar uma coisa, tá? Uma menção que não seja verdadeira. Quem estava lá no dia era só eu, minha ex-esposa e a vítima. Concorda? Eu tô até com medo de falar o nome. Não, fala a vítima. Não, isso. Então, como é que as pessoas fazem? Existem 3 versões sobre o caso. Você sabia disso? 3 versões? Me falaram até em 4 versões, mas vamos lá, 3. Isso, 3 versões. Uma da acusação. A acusação pega um número de provas e fala: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Uma do primeiro réu, eu. Uma outra versão. E outra versão da segunda ré. O mais incrível que foi tão divulgada somente a primeira versão, que é a versão da acusação, que ninguém conhece essas versões. Nunca, quer dizer, a sua repórter, que é uma repórter, teria obrigação, teoricamente falando, né? Uma repórter policial, de saber, vem cá, o que aconteceu, sua esposa falou isso, sua ex-esposa, né? Você falou aquilo, mas a promotoria alega aquilo, não. Tudo que ela me perguntava, Madalena está aqui, sabe muito bem disso. Tudo que ela me perguntava era a respeito da versão oficial. A versão oficial, por que oficial? Porque você foi julgado pela primeira versão. Não. Existem certas, digamos assim, hipóteses que são levantadas. Você sequestrou a vítima? Pois é. Olha só que interessante. Você vai falar agora sobre um sequestro. Todo mundo pensa, foi sequestrado. Não é foi isso? ou não foi? Calma, você vai entender. Quando que surgiu a teoria do sequestro? Você sabe? 18 anos atrás, só se eu fazer uma pesquisa. Ninguém faz essa pesquisa. Ninguém tem vistas aos autos. Que a minha versão... Mas no YouTube tem algumas versões... Não, tem só essa versão mesmo, não tem algumas versões. 8 meses depois de eu estar preso, surgem 2 frentistas de posto que dizem que assistiram a gente sequestrar a vítima. Como foi isso? Um carro fechou outro carro na avenida, que eu esqueci o nome daquela avenida, e houve uma briga, e ela desacordou nessa briga, nós pegamos e colocamos, e depois saímos com os 2 carros. Eu dirigindo um e minha ex-esposa dirigindo o outro. 8 meses depois. Aí a polícia falou, mas vocês foram inquiridos um dia depois do crime. Ah, sim, mas é porque... Por que vocês não falaram nada? Nós pensamos que teria sido uma cena da novela. Você sabia disso? Eu vou te falar... Eu tenho que fechar a ideia. Então fecha. Senão você vai fazer igual já fizeram comigo. Não, eu não faço. Eu dou liberdade. Eu tô vendo. Por isso que eu vim no seu programa. Parabéns por isso, tá? Deus te abençoe. Então, a questão é a seguinte. Nós pensamos que era uma cena da novela. Mas não tinha câmera, não tinha nada e tal. Mas nós pensamos. Mas no dia seguinte saiu a reportagem do crime. Mas aí nós ficamos com medo. E como que vocês apareceram então depois? Uma pessoa, que eu não posso falar o nome, peregrinando pelas favelas, ouviu dizer que alguém teria visto alguma coisa e nos descobriu e trouxe. Uma dessas testemunhas, um dos frentistas, ele foi ao tribunal, e essas perguntas que eu tô são todas que eu assisti no tribunal, porque eu não tive também acesso aos documentos. E foram perguntar para ele, vem cá, o senhor diz que esse homem não conseguia falar uma palavra, de tão gago. Ele não conseguia falar uma palavra e tinha um depoimento de 4 páginas. Sabe, uma coisa assim. Por quê? Porque aquele carro não poderia ter chegado ao local. Então tá, se fosse um sequestro, teria que ter digital, não tinha. Teria que ter uma série de coisas que a perícia fala, enfim. Mas eles vão colocar uma pessoa de terno e gravata amanhã em outra emissora, dizendo, não é nada disso. E o público que está em casa... Nós estamos com uma boa audiência agora. Sim, mas o público vai se esquecer porque vai ver um terno e uma gravata, e o homem fala, não, mas eu sou o doutor fulano, e o que aconteceu? Bom, então, eu não vou, sinceramente, eu me sinto coagido. O meu desejo, agora, já nem seria o tempo mais, o tempo agora seria de falar da condenação. Nem sempre uma sentença é correta. Sim. Tanto que um inocente pode
ser condenado? Estou querendo dizer aqui que eu sou inocente, não, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte: falar que a condenação é o que aconteceu é muita, digamos assim, ingenuidade, porque a condenação pode ser enganosa. Então, o que eu acho que teria que ter sido certo era que a minha versão, a versão da minha ex-esposa e a versão da acusação tivessem sido divulgados, para que o público tivesse o direito de saber e pensar: ó, parece que o Guilherme não, tá mentindo. Talvez, parece que porque eu ontem, conversando com a sua produção, eu não sabia qual que era a versão da minha ex-esposa. Você nunca procurou saber? Você nunca teve um porque advogado? Pra você ter uma ideia. Tinha um advogado? Tinha um advogado, um defensor. O advogado nunca olhou a versão da tua ex-esposa? Não, óbvio que ele deve ter olhado. E ele não te falou? Na correria, era um defensor público. Péssimo advogado. Não, eu acho que ele é até muito bom advogado, Deus o abençoe. Mas o que eu digo é o seguinte, que de tanto que falaram só na versão da acusação, como eu tenho a minha... Vamos partir. Então é o seguinte, espera um pouquinho, eu estou coagido. Não, eu estou coagido. Eu não quero ser processado, porque você tem avião, você tem helicóptero, você tem advogado. Eu não tenho, porque eu já sei que você tem até avião. Vou ser processado. Olha aqui. Não. Mas eu não vou fazer nenhuma pergunta que vai fazer você processar. Mas eu preciso da pergunta fundamental. E daqui a pouco nós vamos conversar sobre ela. Tem alguma coisa para colocar no ar agora? Pode continuar? Num primeiro momento você assumiu o crime sozinho. Você falou, eu que fiz o crime. Sim, fiquei. Por que depois você quase 9 meses assumi? Na verdade, eu via notícias da minha ex-mulher falando, Paula fala isso, falando mal, como se fosse de mim, e eu assumindo tudo. E em um determinado momento, um repórter, isso aí é matéria que foi ao ar, um repórter com uma câmera escondida a entrevistou. E eu vi que era verdade. Aí eu falei, não, agora pergunto o que ela estava fazendo no local do crime. Mas eu te falei, Ratinho, eu estou realmente coagido. Ontem, quando eu vi essas coisas do Twitter, as palavras que diziam lá eram o seguinte: ele agora não é mais o réu, que é protegido para poder dizer o que ele quiser, a versão dele, etc. Ele pode ser processado. Eu ouvi isso ontem, a minha esposa que leu para mim no Twitter. Quando alguém processa alguém, Guilherme, não quer dizer que essa pessoa vai ganhar o processo. O processo é uma discordância que pode ser julgada na justiça depois. O meu desejo era realmente... Agora eu estou recebendo milhares de tweets aqui dizendo que você está me enrolando. E eu já te falei no começo que eu não tenho como... Por que você matou a Daniela? Eu não vou... Para eu contar para você a minha versão, olha só, Ratinho, eu não tenho como contar sem falar, porque você quer que eu então conte para você a versão da acusação? Não, da acusação eu já sei. E eles continuam botando. É diferente da acusação? Claro que é diferente. Aí caberia você acreditar ou não. Sua repórter, eu falei com ela. E falei mais. Eu posso falar o que ela me falou? Eu não vou ficar aqui, sim ou não. Não vou porque é a mesma coisa. Sabe por quê? É a minha pele que está em jogo, não é a sua. E eu sei, já me falaram, você tem até avião e advogado. Eu não tenho. Essas coisas não funcionam assim. O que o Brasil está agora, nós estamos agora com mais de 15 milhões de pessoas te assistindo, pelos meus cálculos aí, que querem saber a mesma coisa. Se você não contar pelo menos isso, eu sei que você quer falar da sua transformação, nós já mostramos a sua transformação. Sim, eu sei que você hoje está na igreja, nós já mostramos isso para o Brasil inteiro também hoje. Foi sim, Só que o Brasil inteiro quer saber por quê, o motivo, o porquê, por que aconteceu esse crime, de um cara que nunca tinha cometido crime. Que pelo que eu sei, só que eu sei, você nunca tinha cometido crime. Eu já tinha feito muita coisa errada na vida. Uma coisa errada é uma coisa, é outra coisa. Mas crime não. Crime você não tinha cometido. E principalmente depois. E um crime? Nem mais crime e nem mais coisa errada. Então. Porque hoje eu levo uma vida realmente assim, muito bacana. E você não pode falar hoje porque o que aconteceu? Porque o que acontece? Eu vinha para falar. Inclusive, o que era um grito que estava na minha garganta, de que era o seguinte: a minha versão, você concorda que quem me processou foi o povo? Porque o Ministério Público representa quem? O povo. Não é a família. Mas você não acha que se você não falar o motivo, o povo vai continuar com raiva de você? Infelizmente, o povo vai
me defender na justiça? Mas eu acho que na justiça, se você não tem... Você está com muito medo da justiça, porque eu acho que foi porque... É porque eu sou, vamos dizer assim, no mundo natural, Sim. eu não sou ninguém. No mundo sobrenatural, Deus tem feito muita coisa na minha vida. Mas no mundo natural, Jesus, quando foi tentado a pular do pináculo, né? Porque Deus dará ordem a seus anjos a seu respeito. Jesus pulou? Não pulou. E ele disse assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou vir aqui, e eu até fiquei, sinceramente, eu fiquei aliviado hoje de madrugada, porque eu falei assim, gente, se eles não me avisam no Twitter, eu não ia saber que eu estou proibido de falar. Eu não ia saber que o povo vai continuar sem ter o direito de saber. Eu não ia saber, e eu vim aqui e ia falar. E amanhã, estava de novo meu pai, minha família, todo mundo, própria igreja que está lá, me amparando e tudo, me vendo ir para um tribunal, me vendo talvez ir para casa. Sei lá o que pode acontecer, porque eu sou pequeno, no mundo natural, tá? Mas essa vida não é feita só das coisas naturais. Muito bem. Eu estou achando que você não vai ficar comigo aqui mais alguns minutos e não vai falar porque você cometeu esse crime. Não tem... Ratinho, me explica aqui. Como que eu vou falar desse assunto sem falar o que... Vamos supor, tem uma motivação, concorda? Peraí, tem uma motivação. Eu vou comercial, depois você me fala. Já que eu vou. No rosto, no shopping? Já. É verdade isso? Já. Quando alguém te chama de assassino, como é que você reage? Vou usar uma palavra que meu pastor Márcio, ele falou para mim um dia que eu estava chateado, e falei com ele, pastor, eu tô chateado com isso. E ele falou assim, filho, ele tem um jeito engraçado de falar. Ele falou assim, morto, sabe por que você sentiu chateado? Porque você ainda não está morto, filho. Morto não sente dor, morto não fica chateado. E depois que ele me falou isso, mudou muito a minha cabeça, sabe? Porque eu vejo que as pessoas adoram pisar em quem está caído. As pessoas adoram chutar cachorro morto, né? Principalmente se for alguém pacato como eu. Porque se fosse um criminoso de nome... Você não é pacato? Não, veja bem, sou sim. Porque senão, você não vê os criminosos de nome, não vou mexer com ele não, que depois ele manda me matar, você tá entendendo? E eles descem a lenha mesmo. Mas eu vejo isso, que as pessoas precisam muito de Jesus. Sabe por quê? Na verdade, elas estão descarregando uma frustração que elas têm para poder humilhar as outras pessoas. Elas se sentem bem humilhando as outras pessoas. Guilherme, a vítima levou 18 tesouradas. Sim. Estocadas. Foi você ou a Paula que deu? Ratinho, você não vai pagar meus advogados. O povo vai ficar sem a minha versão, Antes eu era réu, podia falar, mas a imprensa não deixou ir ao ar. Agora... Você pode falar o que você quiser. Não posso. Sabe por quê? Justamente o quê? Lê o seu Twitter. Não, mas o meu Twitter é uma ameaça. Mas olha só como que está sendo falado. Não é uma versão sabe o que eu senti? Eu falei assim, sabe o que eu pensei? Eu falei assim, meu Deus, se eles tivessem sentido maldade, eu falei assim, poxa, eles estão até dando uma chance. Como quem diz assim, Guilherme, nós estamos há 40 minutos aqui, já. Mas comigo, 10, se tiver. Com você, 20 minutos. Mas desses 20 minutos nós estamos juntos. Ratinho. Você não me falou 2 perguntas. Olha, se vier para mim, por escrito, tá? Não que eu esteja falando, eu acho que assim, tem que ter a mesma oportunidade para todas as versões, tá? Eu acho que a mim, o público, o povo deveria ter o direito de saber. Mas também, você não fala? Veja bem, agora também, não é por mim não. Eu acho, sabe por quê? Porque eu tô cansado de ver a imprensa, muitas vezes, porque tem uma pessoa mais influente ou menos influente, fazer a cabeça do povo. O povo devia ter direito. Para mim não faz mais diferença, sabe por quê? Primeiro, eu fui condenado, você viu lá as condenações daqueles outros casos, 13, 12, 10, o meu 19 e 9. Não, mas você ficou 7 anos na cadeia. 7. Tem 4 elogios, montei trabalho, ajudei a informatizar os presídios do Rio. Eu sei. Tive bom comportamento e saí de condicional. Eu sei. Não, tudo é um direito para você, é um direito para mim. Você pagou. O mesmo pau que bate na João bate na justiça você pagou. Mas veja bem, nós estamos aqui, você é uma figura pública. Sim. Você já era figura pública. Você, antes de trabalhar na televisão, você já era uma figura fazendo shows.
Shows não. Você fazia show? É, né? O show dos Leopardos. Do Leopardo, você ficava pelado? Isso, é verdade, não é? Tá lá, não tá. Isso é mentira. Mas tá uns homens pelados lá no Twitter que eu vi hoje. Sim, mas os homens pelados, que um deles era isso, você. Todas as... Não, então me mostre pra ver se é show, porque eu nunca participei do show dos Leopardos. Deixa eu te contar essa história. Você não Apareceu um travesti, que eu esqueci o nome, que era o líder do show dos Leopardos, e eu falando o tempo inteiro, gente, eu não participei disso, eu não participei disso, eu não participei. Um belo dia, a imprensa falou isso, foi lá perguntar, vem cá, ele participou quando? Ah, uns 2 anos. Quanto tempo? Ele ficou um ano, não. Você nunca ficou 6 pelado meses. lá no show dos Leopardos? Todas as peças que eu participei me botaram pelado. Você ficou pelado? Todas, inclusive blue jeans com artistas globais. Beijei na boca de boca fechada, beijei homem na boca de boca fechada. De boca fechada, tem certeza que foi de boca fechada? Boca fechada. Muito bem. Eu vou falar. O autor do assassinato, você é o coautor? Segundo a condenação, eu sou autor e a minha ex-esposa coautora. Muito bem. Isso. Segundo a condenação. Segundo a condenação. Exatamente. Nós não colocamos porque não é pro horário, né? Não, nós não colocamos a reconstituição, porque na reconstituição você disse que não é verdadeira. Não tô falando isso não. As provas, quando eu falo, isso eu quero deixar claro. Mas você falou que é outra coisa. Quando eu falo, eu tô falando que o que foi divulgado foi a versão da acusação da promotoria. Eu falo pra você. Se eu fosse fazer se eu fosse fazer uma reconstituição hoje, aqui na televisão, eu teria que fazer da versão que eles têm. Porque a tua ninguém sabe. O que eu posso fazer? A tua ninguém sabe. Agora, uma coisa eu te digo, digo, com mas toda uma liberdade. coisa... Mas com toda liberdade, não. Eu tô te dando toda a liberdade pra você falar. Você tá me dando, mas quem vai ser processado sou eu, Você já Ratinho. pediu perdão pra mãe da vítima? Não, peraí. Você gostaria de pedir? De cada vez, que isso é importante. Porque senão fica parecendo Guilherme, que eu você está me enrolando, Guilherme. Não. Eu tenho que voltar uma coisinha aqui. A minha versão bate com provas, tá? Tintim por tintim, detalhe por detalhe. Então a justiça errou? Não. Eu acho que tem que ter uma condenação, uma vida foi perdida. Eu não tô aqui levantando bandeira. Você pensa nesse assunto de vez em quando? Muitas vezes. Pensa nesse assunto? E agora vamos pro perdão? Que você perguntou depois? Pra você não achar que eu... Não. Eu só voltei, porque fica parecendo assim, que você... Ah, não, porque você... A reconstituição... Não. O que eu tô te falando é o seguinte... Você falou, eu vou usar a da acusação. Você não falou pra mim o motivo. Então sempre a acusação tá certa. Falou, e não posso falar. Meu desejo era vir aqui falar. Você não falou se... Isso. Você acabou dando a versão que você foi o autor e a outra foi o segundo você, Não, eu falei com você que a condenação, a decisão da justiça, o Ministério Público nos acusou, dizendo... Mas você aceitou. Eu aceitei? Claro. Não, eu perdi de 5-2 no tribunal. Dois votos a mais, eu ganhava. 5-2, não foi 7-0 não, tá? E eu era o primeiro réu, porque quando a minha ex-esposa foi, ela perdeu de 4-3. Muito bem. Mas você já pensou em pedir perdão pra mãe da vítima? Muitas vezes. Eu já quase fiquei maluco pensando nesse assunto. Eu já vi o filme, E você acha que ela vai te perdoar? Eu espero que ela... Veja bem, o que eu mais desejo é a felicidade das pessoas que eu causei dor. Não da forma que a imprensa falou, dessa pessoa que fez tudo assim. Enfim. Mas que eu espero que essas pessoas sejam felizes. Eu gostaria muito de poder, mas eu acho que ela não quer nem me ouvir. O que eu digo é o seguinte, eu já sonhei muito com isso, já passei noites e noites, mesmo dentro da cadeia, imaginando como seria, o que eu poderia fazer. Eu tenho até vergonha de falar as coisas que eu já pensei, que o sacrifício que eu seria capaz de fazer. Mas você não falou no programa aqui aquilo que todo mundo queria que você falasse, aquilo que eu queria que você falasse. Eu peço perdão por isso. Acho que o tempo do seu programa não dá também pra gente detalhar, não. Não, você ia ficar me enrolando 2 horas, não. Você é ator. Você é ator. Não, você também é. Você é ator, é um personagem você também. Sabia. Agora veja bem. Ser ator na nossa vida é difícil. Eu sei, mas o que eu tô dizendo, Ratinho, olha só. Ficaria aqui, um programa seu. Comigo não falaria. Sabe o que seria o certo? Seria a gente pegar o caso, pegar as provas e você falar assim: você tá dizendo que aconteceu isso e essa prova. Como é que eu vou falar? Me traz um papel dizendo que eu posso. Nós voltamos. Terminou o programa? Terminou. Olha, se eu fosse a Glória, eu também não perdoaria você. Boa noite, Brasil.